Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, uma vez mais com os meus queridos amigos Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo, e temos aqui 2 ou 3 temas para falar. Um deles é a entrevista que o Dr. Fernando Ruas deu ao Jornal do Centro, e outro é o momento de pré-campanha que vivemos e das listas e aquilo que se consta em termos das constituições das listas para as eleições legislativas que se avizinham. E, portanto, eu passava a palavra ao Jorge Adolfo, comentar a entrevista do Dr. Ruas. O que é que te apraz dizer? Antes de mais nada, desejo a todos um bom ano, é verdade. Um bom ano, porque é o nosso primeiro programa já em 2024. Vai ser um ano com muitas novidades e muita ebulição política, não só local como nacional, e também internacional, porque estamos a passar por momentos algo difíceis, complexos na realidade internacional. Também queria dar os parabéns ao Jornal do Centro por ter uma entrevista tão desenvolvida ao Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Ruas. De facto, é uma entrevista que toca vários aspectos, não só do seu percurso político. Aliás, ele começa com uma afirmação muito curiosa, que a primeira vez que entrou na Câmara foi para tirar a licença de bicicleta, acho eu, de velocípede sem motor auxiliar, penso que era assim que se designava, e vem até aos nossos dias e há a complexidade do que é governar uma Câmara Municipal com uma população que está a crescer, ultrapassa já os 100 mil, até este dado é referido na entrevista, quase na parte final, portanto, com 5 vereadores a tempo inteiro, e com, provavelmente, a necessidade, que é ali aberta à porta, para mais vereadores a tempo inteiro para áreas mais específicas da governação local. Portanto, ele faz um histórico da sua... Desde o momento em que é eleito, em que é escolhido pelo PSD para ser o cabeça de lista, pelos vistos em substituição de alguém que ele não refere, que um outro nome que era o cabeça de lista para a Câmara, o Dr. Fernando Ruas era o cabeça de lista para a Assembleia Municipal, e depois são todas estas décadas de governação, de projetos, de transformação que o território do município viveu, e o que é que ele pretende fazer em termos, neste momento e nos próximos tempos. Bom, há aqui alguns aspectos que são extremamente importantes na minha perspectiva e que são talvez aqueles que tenham alguma importância mais significativa nos próximos tempos, que é a questão da água. A questão da água e do abastecimento da água ao nosso território. No momento em que nós vivemos dificuldades de abastecimento por causa da questão da barragem de Fagilde, que está, digamos, numa situação que todos conhecem, de grandes dificuldades, irá haver uma nova barragem, mas o abastecimento a partir das águas do Douro e Paiva é a solução que foi escolhida, foi decidida pela autarquia, por esta autarquia, mas que levanta algumas questões de caráter técnico que nós também iremos... A questão da água, Jorge, deixamos para um programa dedicado especificamente. E até neste número do Jornal do Centro temos um artigo de opinião do Pedro Baila Antunes que também será muito interessante para cruzar com a entrevista ao Dr. Fernando Ruas. Muito bem. Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento, o primeiro Nuno Nascimento. Ok. Olha, li a entrevista com atenção. E queria, antes de comentar, fazer aqui um esclarecimento. Em minha opinião, por muitos anos que passem, não haverá, na história democrática da nossa cidade, qualquer Presidente de Câmara que deixe um legado tão grande em termos de transformação da cidade como o que Fernando Ruas deixará. Isto para que fique clara a minha opinião sobre o que estamos a falar. Sobre a entrevista. Acho também que é epítome daquela amargura que o tem caracterizado nos últimos tempos. A entrevista fala efetivamente sobre o percurso dele, dos 30 anos de evolução.
mas fala muito pouco daquilo que ele quer para a frente. Ou seja, chegado aqui, a essa altura ele é questionado sobre... ele diz que a situação no poder autárquico, na gestão autárquica, tinha piorado, e é-lhe pedido para concretizar. E ele concretiza com o quadro legal que dificulta a ação governativa, porquanto limita a imaginação dos autarcas e limita os mandatos dos autarcas. Pois é aqui em que começa e acaba o meu total desacordo com a ideia. Primeiro, a limitação de mandatos é verdadeiramente higiene política naquilo que é a renovação e aquilo que é a necessidade de alteração das ideias, das políticas, das fases de desenvolvimento, das visões, e a questão da imaginação é a única coisa que não há lei que possa cortar. Ou seja, aquilo que é a vontade própria de cada autarca de criar, de se diferenciar, de buscar um posicionamento diferente, é absolutamente livre perante o quadro legal. Mais, eu diria mesmo que é uma obrigação que um autarca se consiga diferenciar, principalmente num tempo concorrencial como agora. Não sei, mas, por exemplo, quando diz também na entrevista, se nós estamos a falar da limitação de imaginação, então, mas se agora começam as novas obras, se agora começam os novos projetos, e há uma questão de limitação de imaginação, vê-se a obra maior que se apresenta é o Centro de Artes e Espetáculos, que é algo que eu próprio trazia sem ter conseguido concretizar no passado, e o alargamento da ligação da Nacional 16 ao IP5, que foi desenhado há não sei quantos anos pelo engenheiro Sousa. Vamos ser francos e fazer uma justiça a um homem que é muitas vezes esquecido. A ideia de que Viseu teve um desenvolvimento urbano, um planeamento urbano, um crescimento urbanístico, uma organização da cidade, do espaço público coerente, muito boa, é essencialmente do trabalho de alguém que teve 40 anos no município de Viseu a gerir e a pensar a cidade, que se chama José Alberto Paes de Sousa. Qualquer outra ideia é uma injustiça. Ou seja, mas quando estas duas questões são, e a obra, por exemplo, do Centro de Artes e Espetáculos, será dificilmente concretizável nos próximos anos. E eu peço para perguntar, porque é uma obra caríssima, fazer empreitadas desta dimensão, só lançá-las sem os problemas legais é quase impossível. No tempo que é disponível no seu mandato não vai conseguir, porque é uma obra longa. E depois, eu gostava que pedissem opinião a todos os outros autarcas que estiverem envolvidos, que não, por exemplo, o próprio que lançou, Pedro Santana Lopes, sobre algo muito idêntico, que é o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Que para todos foi um centro de custos inimaginável, algo que, do ponto de vista económico, é irracional, do ponto de vista funcional é quase impossível, do ponto de vista de utilização é uma exceção, porque tem meia dúzia de utilizações por ano. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é algo de género, portanto, sem a polivalência que é necessária. Quando nós estamos a fazer um projeto desta dimensão, que vai, no seu conjunto, custar mais de 15 milhões de euros, eu diria perto de 17 milhões de euros, é bom que se pudesse dar uma lógica de flexibilidade que permitisse que daqui a 5, daqui a 10 anos, quando tudo estiver diferente, porque tudo estará diferente, continuasse a ser possível utilizar. Seria essa a lógica do Viseu Arena, não? Ou outra, ou seja, para mim não é contraposição. Aquilo que eu digo é até pode ser naquele local, até pode ser um centro de artes e espetáculos. Tinha que ter uma polivalência. A questão é, voltando àquilo que é a entrevista, se nós olharmos para o percurso que fizemos, temos que ter orgulho naquilo que o Dr. Fernando Ruas deixou em Viseu, mas neste momento também é preciso ter a noção de que há muito para fazer de mudança para o futuro. E não ficam abertas as portas para essa mudança, para essa evolução nesta entrevista. Mas eu costumo aqui ser acusado de o criticar muito. E eu acho que sou apenas franco. Porquê? Porque nós vemos nos círculos próximos crítica muito mais dura e muito menos frontal do que a nossa. E, portanto, sim, isso estamos a falar de círculos próximos, desde eleitos a colaboradores. Aliás, é algo que também não parece, ou seja, já no passado critiquei algo quando um Presidente de Câmara, no caso foi o Dr. Almeida Henriques, criticou colaboradores do município. Também não percebo que um Presidente de Câmara compare
o vencimento ou se queixa que os colaboradores ganham mais. Quando são colaboradores de topo de uma carreira da administração pública com não sei quantas décadas a receberem mais do que ele, o problema não é que serem os trabalhadores que recebem mais. O problema está na demagogia que fez com que os eleitos recebessem pouco. Portanto, é uma entrevista sobre um passado e sobre um percurso. É um percurso enorme. Nenhum autarca dará tanto de delegado a Viseu, mas há uma coisa que me falta aqui, que é a palavra e a ação e o pensamento sobre o futuro. Muito bem. Francisco Mendes da Silva. Eu concordo com grande parte das coisas que eu não disse. Aí começava por pegar nisto exatamente. A entrevista, é verdade que a entrevista é uma espécie de comemoração, ou assinalar dos 34 anos passados desde a primeira vez que o Fernando Ruas foi eleito para Presidente da Câmara, mas não há ali uma visão para o futuro, para o futuro de Viseu, do seu enquadramento na região, do tipo de... O que é que daqui a alguns anos uma cidade como Viseu, ou estas cidades médias, podem ser. Mas também devo, para ser totalmente justo com o Dr. Fernando Ruas, não é ele que cabe isso. Porque, que diabo, o Dr. Fernando Ruas não será Presidente da Câmara de Viseu daqui a 20 anos ou 30. O grande problema, e que não é, ao contrário de muitas vezes algumas pessoas dizem que a culpa é dele por ter secado toda a sua volta. Não é. Eu acho que a culpa é daquelas pessoas que se deixam secar. Claro. E o Partido Social Democrata em Viseu não tem ninguém neste momento em que nós consigamos identificar como o futuro da liderança autárquica em Viseu. Não tem. O partido, o PSD em Viseu, devia ter uma visão que o Dr. Fernando Ruas podia compartilhar ou não. E podia até ser ou não, mas podia perfeitamente ser o porta-estandarte, o grande megafone dessa estratégia, dessa visão. Mas não há. Não há porque as pessoas ou se amedrontam, ou porque não têm capacidade para ter essa visão, ou porque acham que não... ou porque, enfim, são excessivamente táticas na demonstração das suas opiniões e, portanto, não as demonstram por taticismo. Esse é que é o grande... ou seja, para mim o mais interessante da entrevista é aquilo que não está na entrevista e que é sublinhado pela entrevista, que é quem é que vem no PSD depois de Fernando Ruas? Quem é que são aqueles 3, 4, 5 pessoas que nós conseguimos identificar como sendo os escorpiões que a seguir andarão à luta para ver quem são o futuro próximo? E nós, sinceramente, não vemos. Quer dizer, conseguimos identificar, mas formalmente. Quem é que é o número 2 da Câmara, quem é que é o Presidente da Conselhia, quem é que é o Presidente... Sim, que é o mesmo. Pronto, e já o quis certo, ser. Mas terá legítima aspiração, não é? Terá legítima aspiração, mas já agora era bom que tivesse... Espaço para a ter. E que ele próprio tentasse mostrar a sua opinião. Espaço tem. Se quiser dar entrevistas, dá. Não precisa de ser assintoso ou contraditório com a visão de Fernando Ruas. Sim. Não é? Pode ser em representação da Câmara ou outras pessoas em representação do partido dizerem aquilo que está a ser feito é para... Assim era mais fácil. É para... É claro que tem a vida facilitada, porque, com toda a sinceridade, a própria oposição dinâmica do PS também não... Como eu já disse aqui várias vezes, parece que é a oposição do PS que não querem enfrentar o Ruas. Não querem enfrentar o Ruas, porque acha que vai ganhando, o João Azevedo acha que vai ganhar sendo igual a Fernando Ruas. E depois estamos aqui nesta como é que eu ia dizer? Neste contexto em que em Viseu é o país, mas ao contrário. Nós chegamos a um ponto em que no país o PSD e agora a AD têm medo de dizer coisas que sejam muito diferentes da que o PS diz para aqueles que dão as vitórias eleitorais, para os pensionistas, para os funcionários públicos. Ninguém fala para os jovens. No dia em que estamos a gravar saiu já uma manchete extraordinária do Expresso em que 30% dos nossos jovens emigraram, vai tudo para os Países Baixos.
Há um número, aliás, extraordinário que eu vi hoje, não sei se está nessa, mas alguém publicou a propósito dessa reportagem, que nascem tantos ou quase tantos filhos de mães portuguesas no estrangeiro do que em Portugal. O que é extraordinário. Ninguém fala disso. E em Viseu temos o contrário, que é, não há oposição. A oposição quer ser igual ao poder, como a nível nacional a oposição quer ser igual ao poder. Quanto ao resto, para não me alongar muito mais, eu acho que o Fernando Ruas diz coisas, a meu ver, até acertadas. Acertadas ou, pelo menos o que parece-me, do que li, que ele quer ir por caminhos acertados. Por exemplo, a questão do... É muito difícil, tu disseste, a imaginação, etc. Eu acho que ele está a referir-se aos constrangimentos legais que, de facto, são, principalmente desde a Troika e as alterações que foram introduzidas na Lei das Finanças Locais, constrangem muito, e não só, o controle do Tribunal de Contas... Sim, mas constrangem a construção orçamental, claro, e a execução da despesa. Mas o problema é que Fernando Ruas... estratégia. Eu sei, só que o Fernando Ruas, quando pensa em criatividade e imaginação, é fazer obra, não é ter uma visão. E, portanto, para ele... Não poder fazer a obra X ou a obra Y de forma tão rápida, ou de forma tão simples, ou de forma mais célere, ou mais expedita, por causa das... Isso para ele é que é quebrar a imaginação. Parece-me a mim, é a minha interpretação. Quanto ao sentar de espetáculo, mesmo para terminar, não, tinha só depois mais uma coisa, mas é uma piada. Mas eu acho que, de facto, Viseu precisa mesmo de um centro... Nós temos estado, ao longo das décadas, fomos investindo em equipamentos que não servem, que não são de utilização tipicamente contemporânea. Sim, é isso. Multiusos. A grande parte das... Está fechado. Ninguém quer pôr aqui o Bruce Springsteen, ou, não é isso, mas há muitas digressões de artistas portugueses e até de artistas internacionais que já vão às cidades médias, como Braga, ou Aveiro, etc., que precisam de uma estrutura... Guimarães, Aveiro, qual é que vai ser a capacidade de sentar em espetáculos? Mas não percebo, eu acho que tinha que ser... Leiria, Pombal... Vários. Ou seja, todas estas cidades, que são as primeiras que eu me lembro, têm entrado num circuito de espetáculos para o qual é necessária uma infraestrutura polivalente. Claro, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, nós só temos coisas muito grandes, ou temos coisas muito grandes, ou temos coisas muito pequenas. E ambas, se calhar, não têm as qualidades técnicas necessárias, de acústica, etc. Eu acho que um centro de espetáculos podia ser um desígnio bom. Uma coisa que fosse polivalente, que desse para concertos mais pequenos, com espetáculos maiores, que tivesse várias salas. Por exemplo, imagina, a Casa da Música não é só aquela sala principal, tem uma sala mais pequena, pode ter valências de exposição para exposições, eventos etc. corporativos. A gestão, eu sinceramente acho que uma Câmara como a Câmara Municipal de Viseu não tem vocação para gerir uma coisa assim. Provavelmente teria que ser feita em parceria com uma gestão privada. Com os desígnios públicos muito bem definidos. Mas eu acho que isso faz falta para colocar Viseu num roteiro de só para ter razão. O pavilhão Rosa Mota no Porto, o contrato foi feito com investidores privados que não só se comprometem a disponibilizar para aquele fim o espaço do pavilhão, como suportaram os custos de toda a transformação, como pagam uma renda ao município sobre aquele espaço e, por estarem a dinamizar, conseguiram dar um valor e uma utilidade e uma utilização a todo o espaço exterior pelo município que era impensável há meia dúzia de anos atrás. Só para dar razão àquilo que estás a dizer. E depois, só mesmo para terminar, uma parte da entrevista que eu gostei bastante, isto quando o Jornal do Centro lhe pergunta ao Fernando Ruas se o governo liderado por Luís Montenegro será mais fácil a reivindicação da ferrovia. E ele diz que espera que seja mais fácil, porque, enfim, é do meu partido e talvez eu tenha mais capacidade de pressão. Vocês lembram-se quando eu aqui, enfim, critiquei levemente o João Azevedo por ter posto aquele outdoor a dizer votem em mim, porque eu, como sou do partido do governo, consigo ser mais reivindicativo. Ou melhor, será mais fácil o PS privilegiar a Viseu porque eu sou de Viseu. Claro que Fernando Ruas diz, se for um elemento do meu partido eu vou-lhe cobrar isso, por exemplo, a facilidade. Portanto, é uma lógica diferente, eu vou-lhe cobrar. Fernando Ruas coloca-se numa posição que é aquela que eu muitas vezes... E aí devo dizer, já agora também é importante dizer isto. Vocês sabem que eu estou sempre a criticar os eleitos de Viseu do Género, os deputados, por serem muitas vezes mais, e mesmo até os eleitos locais na Assembleia Municipal, por serem mais uma
uma roda dentada do poder central aqui, são mais representantes do poder central em Viseu, estão sempre a defender o governo por muitas malfeitorias que o governo central faça a Viseu, estão sempre a desculpá-lo ou a defendê-lo, do que o contrário, que deviam ser representantes de Viseu perante o poder central. Se há coisa que Fernando Ruas nunca foi um cão de fila do poder central e do seu partido. Foi sempre, essencialmente, um grande sindicalista de Viseu, com coisas que a gente concorda mais, com coisas que a gente concorda menos, e se calhar ainda vamos ter saudades dele também por causa disso. Muito bem. Sim, Jorge. Fazer aqui dar uma nota sobre a questão da limitação de mandatos. Pois, para pessoas como o Dr. Fernando Ruas, foi tirar o tapete de algo que era garantido. Portanto, ele já tinha, salvo erro, 4 mandatos, embora a lei fosse retroativa aos últimos 2. Portanto, quando ele atinge o 3º mandato após a aprovação da lei, é que teve que ir embora. E eu lembro-me bem, estava na Assembleia Municipal, que nesse ano ele recorrentemente dizia que, pois, vou-me embora porque por lei, enfim, é na Secretaria, dizia ele, penso que utilizava assim uma expressão muito próxima desta. Mas, efetivamente, como vocês também disseram, como disseste, Nuno, isto foi um bocadinho como a lei das cotas para as listas com mulheres. Se não fosse assim, eternizávamos com homens à frente de câmaras que conduzem a distorções do que é a democracia, efetivamente, e o mesmo com a questão das mulheres. Portanto, essa questão que ele se queixa recorrentemente, e aqui na entrevista, isso é óbvio, foi bom para a democracia portuguesa. E o que é importante é que os partidos políticos e a sociedade em geral consigam gerar novos protagonistas e também o PSD consiga, porque efetivamente também concordo convosco, não há aqui um nome alternativo. Não há aqui... Mas não se convia que as pessoas se assumissem. Sim, claro. E se não há nenhum problema quanto a isso, em as pessoas quererem ser protagonistas da discussão. Espaço, sim, até porque... Muito bem. Sim. Meus caros, estamos em momento de pré-campanha, começam-se a falar das possíveis listas para deputados, do diz que e portanto queria abrir aqui um bocadinho de má língua, não é de má língua, de diz que diz. Fugiu-te a boca para a verdade. Não é? Fugiu-te a boca para a verdade. Fugiu a boca para a verdade. Corta. É o tarô de início de ano. Não é? Exatamente, o tarô de início de ano, portanto não falei com Marcos Mendes e portanto, mas... Quem quer começar a comentar este tema das listas? Nuno Nascimento, começas tu. Eu acho que ainda... mais má língua. Ainda estamos à espera que chegue o amulador, não é? Porque as facas ainda estão a ser afiadas e ainda não há decisões, mas eu penso, vamos lá ver. Temos um problema que já sabemos que é, nós vamos eleger por Viseu, depois eleitos provavelmente serão representantes do partido e não do círculo eleitoral. Mas, ainda assim, nós aflorámos isso no nosso último programa. Creio que no PSD haverá uma mudança. Nos eleitos eu diria que, se não for total, é próxima disso. No PS é verdadeiramente ainda algum mistério, porque sabemos de algumas disputas internas no partido e, portanto, é preciso perceber como é que isto se posiciona. A questão das cotas baralha muitas vezes os alinhamentos de uns e de outros. Vai ser interessante perceber como é que fica o CDS na lista de Viseu e, acima de tudo, se querem mesmo saber, a minha grande curiosidade é o Chega. E quem é que o Chega vai apresentar a Viseu? E digo isto com sinceridade. Porquê a minha curiosidade? Como está aqui falámos. O Chega corre o risco de eleger em Viseu. Corre um risco muito sério de eleger em Viseu. Nós é que corremos o risco de o Chega eleger. Peço desculpa colocar as coisas assim. Não, mas é uma boa correção. E quando é boa correção a gente deve, como é que se chama, sublinhar. E, portanto, eu tenho muita curiosidade em saber quem vai fazer parte deste grupo da política que eu chamo a política da criolina, porque é importante, porque vai fazer diferença, porque vai condicionar a representação de Viseu, porque nós que estávamos numa situação paritária PS-PSD,
vamos ter o Chega, com certeza, a estragar as contas. E se estragar que Chega, via Metodonte, pode estragar seriamente e, em vez de 1, imaginem, chegar a 2. Se cá em Viseu tivermos descontentes que cheguem aos 18%, 19%, não sei se não vamos ter uma surpresa. Isso é um caso de saúde pública, Pronto, mas como sabes, os médicos estão quase todos em greve e, portanto, fruto da governação dos últimos 8 anos e não da herança dos últimos 50, não é? E, portanto, estou convencido que, em termos de saúde pública, não vamos ter capacidade de reação a tempo para tratar do vírus. Recorrem ao privado. Olha, uma PPP daquelas que funcionam. Exatamente. Se o Bloco de Esquerda deixar. Então, Jorge Adolfo, então diz-nos lá dos mentideros... O que é que eu sei? Dos mentideros, os segredos não vou todos. ser candidato. Eu vou-vos anuncio aqui, não serei candidato. Raio. Mas, bom, de facto, basicamente, aquilo que o Nuno diz resume bem a realidade que nós estamos aqui a viver. Penso que, de facto, o PSD, nas últimas eleições, houve aqueles acertos à última hora, por imposição da Direção Nacional, segundo é público, e parece-me que a realidade que vamos ter agora vai ser uma realidade completamente diferente. Portanto, vamos ter uma lista renovada, mas com figuras que, alguns deles autarcas aqui no nosso distrito, que têm sido apontados como potenciais membros dessa lista para a Assembleia da República. Eu também tenho alguma curiosidade, não talvez com o cabeça de lista do partido da Chega, mas com a própria lista em si, com o número 2, 3, 4 e por aí fora. Aqui do Chega? Sim. E do PS não tens candidato? Do PS, não. Já sabe. Não, do PS, não tenho, mas não queres partilhar connosco? Não, a gente não diz a ninguém. Ok. Mas podes dizer aqui. Agora não, estamos off-record. Não sei tanto como vocês. Parece-me é que os nomes que têm vindo, digamos, a lume, têm sido aí conversados na praça pública, são pessoas que ou já estiveram na lista, encabeçaram ou estiveram nos primeiros lugares da lista. Parece que o João Paulo Rebelo eventualmente irá pelo distrito de Viseu, mas irá naquelas cotas nacionais que o secretário-geral irá escolher, dado que ele é muito próximo, como tem sido público e notório nas imagens no Congresso, sempre muito próximo fisicamente até do secretário-geral, e portanto é um dos não sei se dos jovens turcos, mas é um dos... Já é jovem naquela geração. Sim, mas conhecidos como tal. Nem é turco. Já começámos a tirar facas. Jovens turcos. Não, mas a geração dele, do Pedro Nuno Santos, foi conhecido como os jovens turcos. Mas nós esquecemos que ele este ano faz a idade que Sacanagem tinha quando morreu. Neste momento já não será jovem. Ninguém tratava o Sacanagem como um jovem político na altura. Muito agora estará a tentar ser um sultão. Mas sim. E penso que vai lá chegar, pelo andar da carruagem, pelo menos na pré-campanha. Vai lá chegar aonde? Chegar a Presidente não a Presidente da República, não, mas Presidente do Conselho, não. Mas sultanato ou Presidente do Conselho. A Primeiro-Ministro, não, eu não ia dizer Presidente do Conselho. Mas a Primeiro-Ministro, tendo em conta aquilo que temos visto ou temos assistido nesta pré-campanha com algumas dificuldades de arranque da AD, não é? Da AD, e, portanto, todas aquelas vicissitudes que se viveram antes da constituição da AD e agora já, enfim, nestes primeiros dias, nesta primeira semana de AD, ao contrário, por exemplo, do Partido Socialista, que mostrou no Congresso que realizou uma grande unidade, apesar de diferenças, mas mostrou uma grande unidade, parece-me a mim e a todos os comentadores que tenho ouvido. Portanto, aqui também a dúvida é, efetivamente, o que é que outro partido da extrema-direita vai propor, porque o que nós temos assistido é
a slogans como esses que têm sido... Quando formos para o ar, já passou o Congresso do Chega. Pois, vamos ver o que é que então eles nos propôs. Só para as pessoas que não sabem que nós não estamos aqui a falar, parece que não vimos o que aconteceu. Não é? Sim, portanto... Estamos a gravar antes dos Exatamente, portanto, o que nós vamos ver, o que nós vamos assistir... Não, felizmente temos... Se calhar vem lá, não sei se calhar vem lá um grande projeto para o país. Não creio. Temos um partido que poderá ganhar as eleições, não teve nada a ver com os últimos 8 anos e, portanto... Podemos estar fortemente esperançados de um conjunto de momentos de grande qualidade a passar no domingo à noite no programa do Ricardo Araújo Pereira. Esse grande agente mal que é o Pedro Passos Coelho e que, portanto, continua a ser responsável pelas coisas que estão mal. E, portanto, mas apesar da má governação, que ironicamente... exatamente. O povo é capaz de lhe dar a vitória, a possibilidade da vitória. Mas que é a grande sondagem. Agora, a questão aqui é mesmo há um grande número de indecisos. Sim, se o bloco de direita ou de centro-direita, como lhe queiramos chamar, se consegue ter, portanto, capacidade de formar governo. Portanto, estamos aqui numa situação um bocado semelhante ao que aconteceu nos Açores. Eu acho que isso... O que aconteceu nos Açores, que é, ganhou o Partido Socialista, mas sem maioria absoluta e sem capacidade de formar, gerar uma maioria de esquerda, centro-esquerda. E, portanto, daí ter acontecido o que aconteceu, enfim, e que depois terminou precocemente. Portanto, estamos aqui numa situação extremamente... Eu acho que é até penso que nos primeiros anos, depois da democracia, das primeiras eleições, houve situações semelhantes. Mas penso que neste momento é a maior incerteza, talvez, de todas as eleições que nós vivemos até hoje em Portugal. A minha intriga, uma questão, será que o PPM vai eleger algum deputado por Viseu? E passava a palavra ao Francisco, portanto... como vocês sabem, eu sou tu não vais ser candidato, não vais ser candidato. Eu vou dizer que sou candidato do PPM e vou ser eleito. É a novidade do dia. Duas ou três coisinhas. Sem saber se a direita vai poder conseguir ou não formar governo, é um bocado... acho que a questão é um bocado irrelevante, porque a questão é, o que formará governo só houver maioria de direita. Só houver maioria de esquerda, é o PS que governa. Parece bastante simples. Porque as questões, independentemente do Chega ou não, porque as maiorias não são maiorias positivas a partir de 2015, são maiorias de bloqueio do outro. Eu acho provável, ou possível, que Pedro Nuno Santos ganhe as eleições. Tendo em conta que o PS está muito bem instalado no eleitorado que dá vitórias, porque os jovens não votam, vão para fora, declaram-se nas sondagens, mas não votam. O PS tem os funcionários públicos e os pensionistas e é muito difícil ao PSD dar a volta e pode ganhar. O que acontece é que grande parte do centro volátil aparentemente não está a passar para o PSD, mas está a passar para o protesto. E isso, extraordinariamente, faz com que o PSD não ganhe eleições, mas faz também que o PS não tenha condições para governar, porque há uma maioria contra o PS. E eu acho que o que pode acontecer no dia 10 é que o Pedro Nuno ganha as eleições, mas percebe logo que nem sequer quer ser indigitado, porque senão cai no Parlamento, porque o Chega vai logo dizer, obviamente, que vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de governo. E Pedro Nuno não quer ser primeiro-ministro meramente indigitado durante 15 dias. E depois, o que é que o PSD faz? O Presidente da República há de dizer ao PSD nessas circunstâncias, vocês nem sonham em escolher outro líder, porque eu deitei abaixo um Parlamento em que havia uma maioria absoluta, porque o líder eleito foi-se embora, se demitiu, e portanto não vou agora entregar o poder a um Pedro Passos Coelho ou a um vice-presidente qualquer do PSD que não foi eleições, e não posso marcar eleições nos próximos 6 meses. Ou melhor, só posso marcar eleições daqui a 6 meses, e marco as eleições para ir daqui a 2 meses. E depois só mas posso, e o António Costa já me disse que não vai querer ficar mais um ano em gestão. Agora vai estudar, não é? Até porque o António Costa não vai estudar para a Sorbonne, mas vai querer ser a cabeça de lista do PS às europeias para poder ser aquele Spritzer candidato, não sei o que, à Comissão Europeia, ou até ser Presidente do Conselho Europeu.
E, portanto, nessa circunstância, havendo maioria contra o PS é bloqueado e o Luís Montenegro, de uma forma ou de outra, nem que seja com menos 10%, que o Pedro Nuno Santos vai ser pressionado para ser Primeiro-Ministro. Quanto às nossas listinhas, em geral, um desconsolo total, perceber, não desconsolo, mas enfim, não é uma surpresa, que as listas são feitas não de acordo com o que as pessoas valem, não de acordo com o que as pessoas pensam, não de acordo com o que as pessoas podem transportar para um projeto transformador, de progresso, mas de acordo com se são presidentes de distrital ou não, se são presidentes de Câmara em fim de mandato e precisam de trabalhar, se são, desculpem lá dizer as coisas assim, mas são assim, se são do Conselho tal ou do Conselho Y, etc. E, portanto, não há aqui, custa-me até dar grande importância a este tema. No caso do PS, em particular, houve uma questão que é, ia tudo mudar, mas as eleições, suspenderam as eleições da Conselhia. E, portanto, se calhar aqueles que queriam pegar na Conselhia e tomar conta das coisas, se calhar já não conseguem. Quanto ao Chega, a questão que se coloca é, o Chega quem é que vai mandar? É quem manda em Viseu? Se for assim, podemos ter como deputado o João Tili, famoso pelos seus vídeos populistas. E aí, enfim, pode haver uma curiosidade mórbida a ver o que é aquele tipo de deputados. Outra coisa é, outra hipótese é ser o partido a nível nacional a mandar e impor uma dinâmica que está a ser imposta, que é tentar ir buscar pessoas, os restos aos outros partidos. Podem tentar buscar pessoas ao CDS, ou ao PSD, do Distrito, ou aqui do Conselho, que sejam... isso também estou curioso para ver. Estou curioso para ver. Mas eu tenho poucas dúvidas, tendo em conta as sondagens, o Chega possa eleger aqui, acho que vai poder, acho que vai sinceramente... Portanto, é um tema que vai aquecer e que seguramente teremos oportunidade de voltar a falar. Sendo que também no Chega que pode acontecer que cabe tudo nos jornais a falar e se calhar até chegar a vias de facto, como nós sabemos, estas coisas naquele partido não se ficam só pelas bengaladas metafóricas, como antigamente. Muito bem. Meus caros, minhas caras, obrigado pela vossa atenção ao nosso programa. Agradeço aqui ao Francisco, ao Nuno e ao Jorge Adolfo a presença e, portanto, vemo-nos mais uma vez daqui a 15 dias. Muito obrigado.